Oi pessoal, nós estamos aqui hoje para trazer um assunto super relevante para o seu casamento, que é vida financeira. Exatamente. Se você não nos conhece, eu sou a Rafa. Eu sou o Thiago. E nós viemos aqui para compartilhar esse assunto dentro dos 10 vídeos especiais comemorando os nossos 10 anos de casamento. E essa área financeira é uma área que todo casal precisa ajustar muito assim que acaba de casar. Até porque é um momento de ajustes, né? Ele tem o dinheiro dele, ela dela, ou às vezes está começando a trabalhar ainda, né? Exatamente. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre finanças é que a finança não quer dizer que é o meu dinheiro e o dinheiro do Thiago. É questão que é o nosso dinheiro. Exato. Isso é uma coisa fundamental, o casal entender isso. Que o dinheiro, depois que vocês casam, viram uma só carne, Isso. O dinheiro é nosso, né? E isso traz muita liberdade até para as mulheres que não trabalham, que elas vão entender que com a organização das finanças, esse dinheiro é dela também. Elas podem gastar de forma consciente. E a necessidade, o primeiro tópico que a gente quer também destacar aqui dentro desse compartilhar finanças no casamento é a importância de saber o orçamento. Muitos casais, quando vem conversar com a gente pergunta e a pessoa não sabe quanto eles têm de entrada financeira, muito menos sabe quanto eles têm de saída financeira e como eles estão distribuindo esses gastos. Então nós aprendemos uma coisa super importante que é, nós vamos fazer aqui como valores ideais, você pode depois pesquisar na internet mais sobre isso, mas é um parâmetro, um ideal para você ter uma noção de quanto gastar com o quê? Isso, para você se organizar. Então, primeiro, a gente pensa em 10 dedos das mãos como 100% do seu dinheiro, da sua entrada. Vamos deixar né? assim. 5 mil e 500. Então, dentro dos primeiros 5, nós pensamos em nossas necessidades básicas. O que seria isso? O que a gente precisa gastar com telefone, luz, conta, água, condomínio, aluguel, parcela de apartamento. Busque ajustar o seu orçamento, 50% dessa entrada, né, do dinheiro junto do casal, pagar essas necessidades. E depois, dentro dessas necessidades, nós vamos falar de outra coisa muito importante. Então, pense nas necessidades básicas com a sua mão inteira, 50%. Além desses 50% que nós gastamos com necessidade básica, deixa aí para eles lembrarem, é fundamental você separar 10%, aproximadamente 10% do seu rendimento, para uma poupança de médio e longo prazo. É fundamental você separar 10% para você investir no que nós chamamos de conta de liberdade financeira. Poupança, previdência, ações, investimentos que você vai fazer para o longo prazo. 10% para conhecimento, cursos. Nós sempre separamos, né, meu amor? Todo mês, 10% da nossa renda para investir, seja participar de um congresso, de um seminário, um retiro, um curso, 10%. Você também precisa separar 10% para investir em lazer, ainda que você esteja no momento de economia, ainda que você reconheça que você tem gastado muito com lazer, você precisa separar 10%. O que você não pode é gastar mais do que um valor ideal, que nós estamos aqui separando 10%. Mas precisa ter o lazer. E 10% por último, nós separamos para doação. Seja pessoas, causas sociais, causas ao nosso redor, que nós doamos para ajudar pessoas ao nosso redor. Né? Exatamente. E não quer dizer que fazer essa distribuição seja algo fácil para nós, né? É desafiador, porque dentro disso tudo entra algo que nós gostaríamos de falar com vocês também, é sobre o desejo. Muitas vezes a gente gasta muito, a gente desequilibra a nossa vida financeira pelos desejos que nós temos. Então, eu tô com vontade de fazer isso. E esse desejo muitas vezes nos faz gastar mais do que nós podemos. Então, nesse tempo, a gente ainda luta em relação aos nossos desejos, mas nós temos conseguido vencer muitas coisas, Isso. né, Bê? Nenhuma pessoa tem problema financeiro por causa das suas necessidades. As pessoas têm problemas financeiros por causa dos seus desejos. Eles gastam com aquilo que não devem e isso realmente acarreta em problemas financeiros. Isso. E dentro dessas necessidades básicas que nós colocamos aqui, tem um assunto que é muito importante, é um princípio bíblico que nunca faltou no nosso casamento, né? Que o Thiago vai compartilhar com vocês. Que é o dízimo. É impossível a gente falar sobre finanças, sobre sucesso financeiro, prosperidade, sem tratar do dinheiro como um assunto espiritual, porque o dinheiro é um assunto espiritual. E a Bíblia nos ensina a entregar 10% do que nós temos de entrada financeiras ao Senhor. Nós entregamos na nossa igreja 10% do nosso rendimento. Uma vez eu estava conversando lá no meu serviço com um amigo e ele falou, você entrega 10% do que você ganha para a igreja? Eu falei, na verdade eu entrego um pouco mais, mas 10%, que é o que a Bíblia ensina como dízimo, é fundamental. A Bíblia diz que Deus irá paralisar tudo aquilo que vem contra as nossas finanças e Ele vai abrir as comportas dos céus e derramar uma abundância maior do que nós podemos imaginar. Isso é uma grande verdade
que nós temos experimentado. Exatamente. E quando a gente entende também que se nós conseguimos trabalhar, se nós temos o conhecimento, a nossa sabedoria, isso tudo vem de Deus, Tudo vem de Deus. então o resto, o 100% foi Ele que permitiu nós conseguirmos chegar nesse 100%. Então a gente simplesmente devolve uma parte disso para contribuir que isso daí se expanda para muitas outras pessoas. Então a gente não tem dificuldade alguma em forma de gratidão, em forma de obediência, estar devolvendo esses 10% na casa do Senhor. Então, como a Rafa disse, a gente considera o cálculo do nosso dízimo dentro das necessidades, que ocupam 50% do total do nosso orçamento. Aqui dentro desses 50% que a Rafa falou no início, nós colocamos dízimo. Se você tem dificuldade com isso, eu te encorajo a fazer um teste por 2, 3, 6 meses e você vai ver a fidelidade de Deus na sua vida. Para você ir bem com as suas finanças, isso pode ser algo muito fora da sua realidade, algo que você tenha bloqueios na sua mente. Mas eu posso te afirmar que se você não praticar esse princípio, é impossível você tentar qualquer outra coisa diferente. E nós também falamos no final dos 10% de doação. Vou deixar a Rafa falar um pouquinho sobre essa prática que nós temos de investir parte do nosso dinheiro para ajudar pessoas e causas ao nosso redor. Né? Isso é impressionante, não só nós, mas quem é generoso tem muitos testemunhos, assim, tem muitas histórias para contar de como são surpreendidos. Que toda vez quando nós abençoamos uma pessoa, é porque nós já temos para abençoar, então nós já fomos abençoados. E toda vez que a gente abençoa alguém, Deus, de forma tão maravilhosa, vem e nos abençoa muito vezes mais. Então eu e o Thiago, assim, a gente poderia sentar com vocês e contar várias histórias de vezes que, não porque estava sobrando nós, mas porque nós tínhamos de forma generosa, nós entregamos uma doação, abençoamos uma família, doamos algo e Deus veio depois suprindo muito mais sobre a nossa vida. Verdade. Então, assim, é algo que parece até algo mágico, mas não é mágico, é poder de Deus mesmo sobre a nossa vida. Até para encerrar esse vídeo de forma bem breve, a gente quer indicar duas coisas para vocês. Existe um livro que nós ganhamos assim que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, que chama A Vida Abençoada, de Robert Morris. Vida Abençoada, de Robert Morris. Em segundo lugar, a nossa igreja, a Igreja da Cidade de São José dos Campos, está fazendo nesses dias, nesse período agora até a Páscoa, uma série baseada nesse livro, Vida Abençoada, uma série chamada 40 Dias de Vida Abençoada. Então você pode pesquisar no site da nossa igreja ou no YouTube, Igreja da Cidade de São José dos Campos, e assistir as palestras que estão tratando deste assunto tão fundamental. Né? Exatamente. Então entra lá no YouTube e assista, porque quando a gente quer melhorar alguma área da nossa vida, a gente precisa de estudar mais sobre isso. Então se você tem problema com as suas finanças e nunca leu um artigo, nunca leu um livro, nunca buscou aprender mais, sabe que você está perdendo tempo. Então use todos os recursos que você tem para você aprender mais, e isso entra entre os 10%, que é assim como você pega uma parte das suas finanças, você precisa também dedicar o seu tempo para aprender mais sobre qualquer área da sua vida que você precisa de crescimento. É verdade. Desejamos e declaramos sobre a sua vida bênçãos sobre as suas finanças, que vocês como casal possam viver bem resolvidos financeiramente também. Amém. E a última coisa que eu quero falar para vocês, nunca se compare com uma outra pessoa. Isso daí pode ferir muito seu coração. Saiba que Deus tem coisas muito especiais para a sua vida e Ele vai dar de passo em passo, a cada momento de fidelidade, Ele vai acrescentar na sua vida. Então não compare se o seu vizinho tem mais e não compare se o seu vizinho tem menos, que isso possa trazer orgulho no seu coração, mas saiba que tem algo específico preparado para você, tá bom? É isso aí. Tem muitas mais coisas que nós gostaríamos de falar, mas deixamos aqui o que nós entendemos que é o mais importante: um orçamento bem organizado, fidelidade na entrega do dízimo, generosidade em doar para as pessoas ao seu redor e viver essa vida financeira compartilhada como tudo deve ser no casamento. Até o próximo vídeo, então. Esse é o terceiro de 10 vídeos celebrando nossos 10 anos de casamento. Exatamente. Beijo, tchau, gente. pessoal. Beijo. Tchau.